Por quantos médicos negros você já foi atendido durante a sua vida? Eu imagino que poucos ou nenhum. Essa ausência é resultado do racismo estrutural, um sistema que há séculos nega a oportunidade para que pessoas negras possam chegar e permanecer na medicina. E os dados comprovam, a representatividade ainda é baixa. Em 2023, a cada 100 médicos brasileiros, apenas 3 se declararam pretos, 24 pardos e 70 brancos. Os dados são da Demografia Médica do Brasil, em parceria entre a USP e a Associação Médica Brasileira. Leonardo, formado há 6 meses pela UESB, tem percebido que nos espaços que ele ocupa, a presença dos médicos negros ainda é tímida. E ainda existem barreiras estruturais que dificultam a inserção deles no mercado de trabalho. Nos grupos de plantões em que eu entro, nos serviços em que eu atuo, são pouquíssimos profissionais negros. E aí eu percebo que apesar de estar tendo uma abertura de novos cursos, de estar tendo até uma super formação de médicos, a presença do médico negro ela ainda é muito inferior ao médico branco. Mesmo com as políticas assistenciais, com as políticas de cotas, ainda é muito difícil para o negro ele ser médico, ele se tornar médico, ele ter acesso à universidade. Bruna faz parte dessa minoria que está trilhando esse caminho. Natural de Feira de Santana, 400 quilômetros de Vitória da Conquista, a jovem percorre hoje um caminho que durante muitos anos pareceu impossível. Eu sempre quis fazer medicina, só que acabou que eu achava, que não ia passar tão cedo e aí acabei fazendo enfermagem para fazer o teste, passei e aí eu resolvi cursar. Só que ainda assim eu queria fazer medicina e aí um belo dia eu resolvi trancar o curso porque não era o que eu queria. Nesse dia eu estava no auge do curso, tipo assim, score bom, em projeto de extensão, em projeto de pesquisa, mas aí eu tranquei, comecei a estudar para o vestibular. E aí eu passei mais 2 anos, comecei a estudar de fato em 2019 para o vestibular, depois que eu entrei para enfermagem. E em 2022 eu fui aprovada aqui na UESB. E ela não está sozinha. A mineira Janaína vem de uma família marcada pelo analfabetismo e pelo trabalho doméstico. Agora será a primeira médica da família e fala sobre o significado dessa conquista. Para a gente é um marco assim, muito grande, mesmo que outras pessoas da minha família já fizeram faculdade. Sermos as primeiras médicas é um salto mesmo, eu acho, assim, para a qualidade da família, no geral, porque minhas avós mesmo eram empregadas domésticas, elas não tiveram oportunidade de estudar, foram analfabetas, meus avós também. Eu acho que dá muito orgulho, assim, para eles e para a gente, de poder recuperar, talvez, uma coisa que foi perdida, assim. Há muito tempo a gente foi privado disso como pessoas negras, então ter esse lugar de protagonismo, do cuidado, e não um protagonismo como empregada, como babá, mas como uma mulher negra que vai atender outras pessoas, inclusive pessoas negras, é muito satisfatório, tanto para mim quanto para eles. Apesar dos avanços, ainda existem obstáculos no caminho de estudantes negros, principalmente em cursos que historicamente não foram acessados por essa população, como a medicina. Para Ricácio, esse ainda é um espaço em que pessoas como ele precisam provar todos os dias que merecem ocupar. Que não é o padrão esperado, O padrão esperado é uma pessoa branca, geralmente rica, e ela vai estar ali padrão como todo mundo. Já a população negra, ela precisa se provar o tempo inteiro. Então, talvez até mesmo uma roupa tem que se provar, um cabelo tem que estar o mais impecável possível, arrumado, sem nenhum frizz, sem nada do tipo. Então, acredito que a gente tem uma cobrança maior, porque as pessoas acham que esse não seria o nosso espaço, o que elas estão totalmente equivocadas. Além dos desafios e o padrão a ser seguido, outro grande obstáculo que compromete a trajetória de muitos estudantes, principalmente os de baixa renda, é a carga horária extensa das aulas, que dificulta que eles consigam trabalhar para se sustentar. Sem a possibilidade de trabalho, eles ficam dependentes das políticas de permanência para terem a chance de garantir a continuidade dos estudos. A questão financeira ela acaba comprometendo, porque acaba sendo uma preocupação a mais, aí já piora a saúde mental. Mas hoje eu digo que é muita questão financeira mesmo. E o meu projeto de extensão, que hoje é que eu recebo bolsa, acaba em dezembro, Mas isso vai ser preocupação para janeiro em seguinte. E, infelizmente, as bolsas permanências da universidade não é suficiente
para cumprir as necessidades básicas que a gente precisa. E todos esses desafios podem impactar diretamente a saúde mental dos estudantes e futuros médicos. Além disso, as cobranças sociais que acompanham a população negra ao longo da vida podem acarretar prejuízos emocionais. Quando a gente fala sobre estresse racial, sendo um estresse que acompanha toda a vida de pessoas pretas e pardas, a gente fala sobre algo que dura toda a vida. Então, na universidade vai se manifestar de uma forma e na vida profissional pode se manifestar também de outra, né? Como, por exemplo, a dificuldade de ser legitimado dentro dos contextos de trabalho, essa ideia de que eu preciso fazer mais e melhor para ser visto e etc., né? Mas a gente fala sobre manifestações diferentes dentro desse contexto profissional. Ricácio aponta que a luta antirracista na universidade é papel tanto dos estudantes quanto dos professores. A partir da discussão dessas desigualdades, é possível mudar essa realidade. Mas eu acho que a gente precisa discutir ainda mais, trazer ainda mais, falar principalmente sobre esse racismo velado, esse racismo estrutural, que é o que está nas nossas pequenas ações, nas nossas pequenas falas também, tentar ao máximo trazer isso tanto para as turmas, mas também para os professores, de alguma forma. Os professores, eles precisam ter um mínimo letramento racial. A gente tem um quadro de professores majoritariamente branco. Na última formatura do curso de Medicina da UESP, realizada em 2024, 31 alunos colaram grau. Destes, 10 eram brancos, 1 indígena, 10 pardos, 4 pretos e 6 não declararam a raça. Os dados são da Secretaria-Geral de Cursos da UESP em Vitória da Conquista. Os responsáveis ressaltam que pode haver margem de erro nas informações registradas, devido ao preenchimento incorreto ou incompleto por parte dos setores responsáveis pelo repasse destes dados. A luta por mais representatividade continua. O caminho é desafiador, como vimos nas histórias de Leonardo, Bruna, Janaína e Ricácio. Mas é um caminho necessário. É preciso ocupar estes espaços historicamente negados. E eles deixam um recado de incentivo e esperança para os próximos estudantes negros que sonham em vestir o jaleco. E a gente está aqui para ocupar esses espaços são nossos, que foi tirado da gente, né? Então a gente precisa ter um esforço maior para conseguir, mas eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu acho que eu nasci para isso e não vai ser a cor da pele que vai me impedir, né? Na verdade me fortalece, porque ser negro é um privilégio e tem muita história, né, gente? Uma vez eu estava na escola, né, que eu participo do curso de projeto de extensão para crianças e adolescentes, né, nas escolas públicas. E tinha uma menina que falou assim com a diretora: tia, ela vai ser médica e ela tem um cabelo igual o meu e ela é preta igual eu, então eu posso ser médica também.